Bom dia, meus lindos. Como foi o final de semana? Tudo tranquilo com vocês, com a família de vocês? Que bom, né? Quando a gente retoma as aulas e vê que de uma semana para outra tudo continua bem, né? Vocês estão bem, todos com saúde. É isso que importa nesse momento, né? Nós estarmos bem, podemos estar aqui juntos, né? Juntos, não nos tocando, nos pegando, mas aprendendo coisas, nos comunicando quando a gente tem as nossas lives, tá certo? Então, hoje vocês vão fazer a provinha de história. E a tia veio conversar um pouquinho aqui para vocês. E eu também vou colocar alguns vídeos, né? Porque com os vídeos, com desenhos, com musiquinhas, vocês também aprendem, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso livro de história. Vamos abrir o nosso livro de história na página 78. E a tia vai fazer uma revisão com vocês sobre o conteúdo. Essa revisão vai ser só uma conversa. Depois a tia vai pedir para vocês fazerem um desenho que vocês gostam de desenhar. E depois vocês vão assistir o vídeo. São 2 videozinhos que a tia separou para vocês. Como eu coloquei para vocês dos ribeirinhos, dos caiçaras, né? A tia vai colocar para vocês dos indígenas hoje, para vocês relembrarem, tá certo? Então vamos lá. O nosso primeiro conteúdo é sobre preservando a história. E nós já sabemos que existem moradias, existem construções, existem objetos, fotos, que elas contam a história de determinado lugar, de pessoas, de famílias, não é? E algumas dessas construções, moradias e objetos, eles são preservados, certo? Eles são guardados, o governo ele toma conta daquele espaço ali, para que você possa frequentar aquele espaço ou que você possa preservar aquele espaço, porque ele conta uma história de determinado momento, de determinada situação, né? Então, quando você vê às vezes uma moradia ou um prédio, alguma coisa que ela era antiga, mas ela foi preservada. Preservaram os ladrilhos, preservaram os desenhos, né? Eles não foram reformando, eles foram reformando, eles não modificaram, eles só iam consertando para que aquilo ali fosse preservado e para que nós pudéssemos ver, porque senão, se fosse uma coisa muito antiga, nós não conseguiríamos ver, saber que aquilo ali existiu, como era, como eles faziam, enfim. E aí nós temos, em vários lugares, nós temos os patrimônios, né? Patrimônios de lugares que são preservados, patrimônios históricos, né? E aí tá mostrando lá o de Maranhão, que a tia mostrou para vocês, dizendo exatamente o que significa um patrimônio histórico. Patrimônio histórico significa que essas construções são muito importantes para a humanidade. Por quê? Porque elas contam uma história, né? E essas construções, elas são cuidadas e preservadas por autoridades governamentais, o governo de cada lugar, certo? Muito bem. Na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós moramos na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos vários patrimônios históricos. Nós temos o Corcovado, que a gente consegue ver aquela imagem linda, né? Cristo Redentor. Nós temos o Pão de Açúcar, o Bondinho. Nós temos o Aterro do Flamengo, aquele lugar que passam muitos carros, muitos veículos ali. E domingo e feriado fecha e as pessoas têm aquela área toda de lazer para andar de bicicleta, jogar bola, caminhar, correr,
né? É o Aterro do Flamengo. Nós temos a Praia de Copacabana, que também é um patrimônio histórico. O Jardim Botânico. Quem aí já foi no Jardim Botânico? Tem várias espécies de plantas muito antigas, né? Então, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos vários patrimônios históricos, tá certo? Bom, então, já entendemos o que é patrimônio histórico. Quem aqui já foi a um museu? Museu é o lugar onde nós temos estudos ali, né? São guardadas verdadeiras relíquias, obras de artes, móveis, são lugares próprios para quê? Para você ir lá e conhecer, né? Como era aquilo, como eles faziam. Então, são os museus que guardam, que tomam conta, que cuidam desse material. Bom, aí nós falamos sobre isso nesse capítulo e fomos para a página 82. E na página 82 nós falamos sobre os povos e comunidades tradicionais. E nós aprendemos que eles são chamados de comunidades tradicionais porque eles cultivam, né? Eles preservam a maneira, o modo de vida dos seus antepassados, dos mais idosos, dos mais velhos da família. Então, eles têm sua maneira própria de morar, sua maneira própria de se alimentar, sua maneira própria de extrair da natureza, retirar da natureza a sua alimentação, certo? E aí nós falamos sobre os ribeirinhos, que são descendentes de indígenas e de portugueses que chegaram no Brasil, né, há muito tempo atrás, e alguns foram ficando. E aí são os descendentes. Bom, aprendemos que eles vivem às margens dos rios. A tia até colocou um vídeo mostrando vários tipos, vários lugares das casinhas chamadas palafitas. São aquelas casas que ficam próximas às margens dos rios. E elas são altas assim por conta das enchentes, né? Do rio encher muito e não inundar. Eles vivem também da pesca artesanal. Pesca artesanal é aquela pesca com os barquinhos pequenos, eles mesmos é que vão lá pescar e eles se alimentam do que eles pescam. E também se alimentam do plantio de mandioca, tá? E eles também caçam os seus alimentos. Então, eles são povos que retiram da natureza o seu sustento. Eles vivem dos recursos da natureza. São os ribeirinhos. Depois, eu falei sobre os caiçaras, que também são descendentes de indígenas, de portugueses e de africanos, que foram os africanos que vieram forçados para trabalhar como escravos aqui no Brasil. Eles não pediram para vir, eles foram retirados dos seus lugares e trazidos à força, tá? Então ficaram essas pessoas, que são os caiçaras. E aí, esses caiçaras, eles vivem nas praias do litoral brasileiro, tá? Em maior quantidade nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eles também vivem da pesca artesanal. Eles plantam algumas coisas também para se alimentarem e aí eles colhem da mata de onde eles vivem o seu sustento. E aí tem uma imagem na página 83 mostrando para vocês que eles pescam camarão e sardinha, tá? Então eles pescam também camarão e sardinha. Ah lá, eles pescando, tá vendo? São os caiçaras e os ribeirinhos também, tá? E como eles vivem dessa maneira, eles são verdadeiros, como é que eu posso dizer? Eles sabem tudo sobre a mata, né? Então eles sabem a hora que eles podem plantar, a hora que eles podem colher, quais são os frutos
que eles podem tirar para eles não ficarem sem. Porque se eles tirarem tudo, vai chegar um momento que não vai ter para eles, né? Então eles conhecem esses momentos certos para eles poderem plantar, colher, se alimentar, caçar, pescar, certo? Muito bem. E depois nós falamos sobre os povos indígenas, que atualmente ainda existe, mas em menor número, tá? Eles ainda preservam as suas formas tradicionais de viver, de morar e de extrair, de tirar da natureza o que eles precisam para sobreviver, tá? E o que acontece? Eles são diferentes, entre eles lá eles são diferentes. Cada grupo tem uma maneira específica de viver. Uns vivem em malocas, que são as casas maiores, onde vivem várias famílias ali dentro. Tem outros que são ocas, as menores, e aí cada família tem a sua oca, né? Lá dentro não tem cômodos, é um espaço onde eles ficam ali, né? E cada grupo tem uma maneira própria de festejar, de fazer as suas festas, os seus rituais, de fazer a sua decoração do corpo, né? Cocar, pintura do rosto, pintura dos braços. Então, não é porque eles são indígenas que eles fazem as mesmas coisas. Os hábitos e costumes variam de acordo com o grupo, tá? Como está explicando aí, a alimentação de cada um é diferente, né? Sendo que eles consomem o quê? O que eles consomem? Eles consomem peixe, caçam vários tipos de animais e eles também criam galinhas para comer, tá? Então, são os povos indígenas. E aí, vocês sabem também, que eu expliquei para vocês, que não são essas pessoas que destroem a natureza. Não são eles, tá? Eles, como eu falei lá na frente, eles sabem exatamente o momento certo para eles plantarem, colherem, caçarem, sem que acabe e eles fiquem sem nada, tá? Isso acontece porque hoje em dia eles derrubam árvores para fazer criações de gados, plantações grandes de agricultores, né? E isso vai fazendo com que a natureza vai se desgastando, vai se destruindo, tá certo? Ótimo. E nós falamos também sobre as comunidades quilombolas. Comunidades quilombolas. Lembra dos escravos que vinham à força para cá? Esse grupo criou os quilombolas são os descendentes dos habitantes dos quilombos. Os quilombos foram criados para que esses escravos que fugiam dos seus senhores, das fazendas onde eles eram obrigados a trabalhar, eles iam para esses quilombos e lá eles ficavam refugiados. E ali eles conseguiam viver livremente, sem serem escravos, tá? E a fuga era uma forma, como está dizendo aqui do livro, que eles tinham de resistir à escravidão. Alguns quilombos eram construídos em terras doadas dos antigos donos que doavam para os seus ex-escravos, né? E aí eles construíam essas casas, esses lugares, fizeram essas comunidades para esses escravos poderem se abrigar ali. Existem quilombos espalhados por todo o Brasil, mas o maior número deles está lá no Nordeste, no estado da Bahia e do Maranhão. Até hoje, eles lutam para que eles tenham o direito à terra, tá? Então, a Constituição brasileira garante aos quilombolas o direito de herdar. Te explicou, herdar é o que os pais, os avós deixam para os filhos ou para os netos, certo? Vocês herdam
passa a ser de vocês. Então, a Constituição brasileira garante isso, garante que eles têm o direito de herdar as terras ocupadas por seus antepassados. Sendo que, ainda hoje, muitas comunidades quilombolas ainda lutam por esse direito, tá? De permanecer ali na sua terra. E aí eu mostrei, né, que tinha uma manifestação dos quilombolas por esse direito de herdar as suas terras, tá? E ali eles vivem ainda dessa maneira. Bom, meus amores, eu espero que a tia tenha conseguido fazer um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais para vocês, tá? Vou colocar uns vídeos aí e eu quero uma atividade bem simples no caderno de história. No caderno de história, eu falei sobre vários patrimônios históricos que nós temos na nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro. Então eu quero que vocês escolham e façam um desenho dele. Se tiver dúvida, vai lá no Google e pesquisa imagem do Cristo Redentor, imagem do aterro do Flamengo. E aí, copia o desenho, pinta, colore, faz bem bonito aí e escreve o que você acha desse patrimônio, né? O que você aprendeu com ele, o que você viu nele, certo? Faz isso, coloca no mural para tia Cláudia e estudamos história. E vocês vão tirar 100. Todos, porque todos são muito espertos. Tá bom, meus amores? Então, boa sorte na provinha, tá? Não deixe de fazer essa atividade que é bem legal, vai dar uma relaxada em vocês, porque vocês vão desenhar um pouquinho, vão usar a imaginação de vocês, a criatividade, pinta para ficar bem coloridinho, tá certo? E aí depois vocês vão fazer a prova. A tia também vai colocar um vídeo para vocês falando sobre os indígenas, tá certo? Para vocês assistirem. E por hoje é só, tá certo? Boa prova para vocês todos. Acreditem em vocês, não tenham medo, não fiquem nervosos, porque é uma prova, simplesmente uma provinha. Vocês vão fazer e depois vão poder aproveitar o dia aí de vocês. Tá certo? Beijo, meus lindos.